Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Hoje estou com essa maravilhosa Noemi, que vai se apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente realmente te conhecer um pouquinho mais. Conta pra gente. Primeiro, eu agradeço, Maísa, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu trabalho na área médica como advogada, especialista, em direito médico. E também, como toda inconformada, sou empreendedora, Então, acho que a gente, ao longo da vida, vai agregando, mais coisas à nossa vida, que já é corrida. Mas, realmente, eu gosto bastante de desafios e empreender está contido aí dentro desse processo. Então, hoje, eu sou advogada há mais de 10 anos, E como advogada na área específica de direito médico há 6 anos. Então, desde então, eu venho construindo aí uma trajetória também, entendendo um pouco das dores, que vocês médicos também vivem E diariamente. são muitas, hein? Então, é muito bom a gente realmente compartilhar isso e também estar ali na ponta para tentar resolver, eventuais problemas e tudo mais. Então, é muito bom, é um crescimento constante. E é um privilégio também a gente poder estar contando um pouquinho mais sobre a nossa experiência dentro desse contexto. E eu sei que não é só advocacia. Não, tem muita coisa envolvida, Hoje a gente percebe que se nós ficarmos somente dentro do escritório, a gente se limita muito. Então eu tive que sair das portas para fora e encontrei um universo, na verdade, de possibilidades, de oportunidades. E hoje eu venho trabalhando em várias esferas. Hoje nós temos um atendimento no escritório. Meu escritório fica em Foz do Iguaçu, não fica aqui em Ponta Grossa. Então, ali nós temos também pessoas que estão à frente, conduzindo. Faço atendimentos, mas geralmente são atendimentos online. E também, ao longo da minha carreira, eu acabei tendo contato com outros médicos do Brasil todo. Então, acabei agregando isso como uma assessoria, para que a gente tenha essa possibilidade de ser mais extensivo no atendimento. Mas, além da parte do escritório, da parte jurídica, hoje eu também trabalho com a parte de mentorias. Então, hoje nós estamos com alguns produtos aí sendo lançados justamente para tentar agregar mais valor e transmitir o conhecimento que a gente tem para também direcionar outros profissionais que estão buscando algo mais acessível, E esse contato no online a gente consegue expandir muito mais. Trabalho também, na área relacionada ao direito médico, mas também voltada para a área de saúde, que foi quando nós decidimos empreender, E é algo que realmente tem me realizado bastante, justamente porque eu estava já ali contida dentro dessa área, mas eu consegui me aprofundar mais, foi uma medida estratégica, eu já digo, porque realmente é algo que a gente percebe que vem crescendo muito. Então eu pensei, poxa, por que não eu estar também, não só na ponta dos problemas, mas na ponta das soluções? Então essa conexão entre o paciente, e o médico depende também de alguém que finalize. Então o tratamento ele sempre vai cair nas mãos do farmacêutico, da farmácia. Em que pese eu não ser da área, eu realmente sempre gostei muito dessa dinâmica e foi uma oportunidade que a gente teve, que a gente criou realmente para prestar um bom atendimento, para desenvolver isso de maneira prática e tem sido muito bom, tenho gostado bastante. E como surgiu a ideia, que você falou, de ter uma farmácia? Saiu de um lado do direito para o outro da mentoria e não, agora vamos ter uma farmácia. Foi, na verdade, algo assim que surgiu meio no automático. Nós já estávamos partindo para outro segmento e aí a gente percebeu que poderíamos agregar mais valor se tivéssemos também ali um espaço físico que pudesse ter uma referência também nesse contexto mesmo de vida saudável e tudo mais. Então eu sempre gostei muito dessa parte, eu me identifico muito com isso, até procuro realmente transmitir isso para as pessoas. Porém, na área jurídica é um pouco limitado esse contexto, a não ser no contexto do informal ali, onde você posta uma foto na academia, tenta buscar ali ter uma vida mais saudável, mas ainda faltava algo. Então, eu procurei estudar o mercado, ver ali vários segmentos, na verdade, e na parte farmacêutica, eu encontrei ali boas perspectivas, E também percebi que quando a gente trabalha dentro daquilo que a gente gosta, é muito mais fácil. Então, para mim foi ótimo, eu sempre sou da parte preventiva, seja no direito, seja na saúde. E ali, o contexto da farmácia também veio agregar, porque eu pensei, poxa, eu consigo cuidar da saúde não só quando a doença chegou, mas também agregar ali suplementos, produtos que visem justamente preservar a saúde das pessoas. Então, a gente consegue ter essa extensão. Foi uma ideia que no começo, assim, deixou um pouquinho apreensiva, por não ter conhecimento técnico, mas nós tivemos bastante suporte ali para estar iniciando.
E eu percebi que realmente quando você se desafia, você consegue desenvolver isso e vai surgindo ali os desafios, os problemas, mas a gente vai superando, vai suportando e quando você vê, você conseguiu. Então hoje a gente ainda tem, claro, uma trajetória pela frente aí para alcançar, né? É algo bem novo, é recente, fazem 7 meses que a gente está aqui na cidade de Ponta Grossa, mas a gente espera que realmente a rede possa expandir, né, crescer, e nós juntamente também possamos estar cada dia somando e agregando mais na vida das pessoas. A ideia é sempre essa, o que a gente pode fazer para poder somar. Exatamente. A parte financeira, ela é sim muito importante, mas também o que você vai contribuir com o paciente, que você vai contribuir com a pessoa que você está trabalhando. A ideia é conseguir contemplar como um todo. Até porque, assim, eu acredito que é uma questão de propósito também. Fala-se muito de propósito, mas a gente tem que ter clareza do nosso propósito. Então, quando eu falo de saúde, de qualidade de vida, eu penso muito no que eu busco, mas também no que eu posso oferecer. E hoje eu percebi também, dentro desse segmento, né, como empreendedora, né, que a gente tem um universo de possibilidades. E foi algo que eu não via, por exemplo, quando eu estava só no escritório, no operacional. Então, quando eu saí disso e eu comecei a participar, por exemplo, de redes de network e tudo mais, eu fui me identificando. Inclusive, no contexto espiritual mesmo, eu percebi que nem sempre você precisa estar dentro de uma denominação para você falar algo que realmente faça diferença, que transforme a vida das pessoas. Na verdade, nós podemos, como empresários, como profissionais liberais, fazer a diferença no momento que nós estamos. Então, eu posso transformar a minha empresa, por exemplo, num centro de influência, onde as pessoas vão estar sendo bem atendidas, vão ser acolhidas, vão ser amparadas e vão ter como referência ali um lugar que tem escuta, um lugar que realmente pode transformar de alguma forma o dia daquelas pessoas. Então, nesse contexto, para mim, foi algo assim que contribuiu, porque realmente era algo que eu percebia assim, que ainda faltava. Eu tinha e tenho, né, tenho meus princípios religiosos e tudo mais, mas ainda assim é aquela coisa, a gente pensa, poxa, da igreja para dentro, né? Mas hoje não, hoje a minha visão ela se ampliou e eu percebo que eu posso fazer muito mais diferença, não só dentro do contexto da comunidade que eu participo, mas também de maneira externa, dentro dos ambientes que eu vou tendo acesso, né, das amizades, dos contatos que eu vou tendo, para que eu também possa levar isso para outras pessoas de maneira mais ampla. Então, assim, trouxe propósito, trouxe sentido, fez, né, esse sentido para a nossa vida como um todo, no contexto familiar e também na questão empresarial. Então, eu acho que uma vida de propósito, ela realmente é uma vida que tem sentido. E para mim, eu acho que a vida passa muito rápido. Então, se você não fizer o máximo que você puder dentro do tempo que você tem ali, realmente falta alguma coisa para te completar. Então, hoje eu me sinto muito mais completa fazendo a roda girar, né? Fazendo com que as coisas aconteçam, sendo útil da maneira que eu posso, servindo as pessoas, né? De maneira também a ter esse contexto de humildade, porque muitas vezes a tendência é a gente se fechar, mas muitas vezes você se abrindo, você consegue ver o universo, a vida de uma forma diferente. Então, são, nossa, muitas oportunidades que eu poderia estar falando ali que foram sendo construídas ao longo da minha vida e principalmente nos últimos anos, que foram anos realmente que me tiraram da zona de conforto, me colocaram dentro de um ambiente que eu percebi que eu poderia agregar mais. O que você acha que foi o papel do network dentro desses ambientes para o seu crescimento pessoal? Olha, esse papel eu posso descrever ele de diversas formas. Hoje, para mim, o network ele foi um canal de acesso onde eu consegui entender melhor as pessoas e também as conexões. Então, eu percebi que se eu fizer conexões certas, eu consigo desenvolver meus projetos de maneira mais assertiva e crescer e me desenvolver como pessoa, principalmente na questão da comunicação. Algumas pessoas têm mais timidez, são mais retraídas e muitas vezes não querem estar em espaços com muitas pessoas. Mas, na realidade, eu percebo que quando nós nos dispomos a estar nesses locais, a gente vê que não é nenhum mistério, não tem nenhum segredo, as coisas fluem naturalmente, seja o contato, o relacionamento e os negócios também. Então, eu consigo me conectar com pessoas que vão me ver de maneira próxima e, consequentemente, vão indicar o meu serviço, o meu produto. E, de igual modo, eu também, logicamente, que se eu conheço, por exemplo, a doutora Maísa, por que eu vou indicar um outro profissional? Pelo contrário, né? Eu vou falar assim, olha, eu conheço uma pessoa que é de confiança, que é referência no emagrecimento e que vai trazer transformação para a sua vida. Então, logicamente que nós estaremos conectadas quando estamos próximos. O network é isso, é uma troca e, consequentemente, o resultado ele vem de diversas formas, né? Seja no crescimento pessoal, profissional, seja financeiro também. Então, é um conjunto
E essa estrutura, ela tem dado muito certo. Então, hoje, se você não está dentro de uma rede network, deve fazer parte, porque realmente é algo que vai agregar valor e sentido para a sua vida. Quantas redes hoje você participa? Olha, pelo menos mais 6. Se formos contabilizar, né, os contatos e as redes, hoje nós temos redes específicas, como o Clube das Empresárias, né, que a gente participa. Temos redes mais amplas, que envolvem tanto a parte feminina quanto masculina, né, e outros segmentos ali. Então, hoje eu estou me conectando. Tem uma rede, tem uma reunião, tem algo que realmente vai reunir ali pessoas, eu estou dentro. Eu quero sempre estar presente, porque muitas vezes a conexão que eu tenho num lugar, eu não vou ter no outro. Por mais que seja algo assim que eu percebo que as pessoas elas estão buscando, então, eventualmente eu vou encontrar uma pessoa ou outra, né, no mesmo ambiente. Mas, geralmente, são públicos distintos e também com propósitos diferenciados. Todos, é claro, buscando crescimento, desenvolvimento, expansão, mas segmentos diferentes. Então, hoje eu trabalho no contexto do network, por exemplo, visando potencializar os resultados no meu negócio, no meu espaço físico, que é a farmácia estilo farma, mas eu também estou focando bastante no contexto da área médica, no direito, porque realmente eu percebo que existe ainda algumas questões que a gente pode romper ali, algumas barreiras que eu percebo que eu posso também agregar mais, transformando isso de uma maneira mais clara, menos técnica muitas vezes, porque no judiciário a gente percebe que, geralmente, né, quando você vai falar termos jurídicos, fica uma coisa mais rebuscada. E eu percebo que o médico, ele também tem essa, não digo uma dificuldade, mas é chato, né, quando você fica falando de juridiquês. Então é muito mais claro eu conversar de maneira mais simples, traduzindo aquilo que muitas vezes está ali cheio de termos jurídicos, técnicos, que para o profissional nem sempre vai fazer sentido. Inclusive, eu tenho assessorado e tenho também prestado consultoria para alguns médicos, e o fato curioso é que tem um médico que ele me contratou mensalmente, né, para que eu traduza os processos para ele. Porque qual que é a queixa dele? E isso vale também para os profissionais que estão na área jurídica para se atentar a isso. Eu percebi que o advogado, muitas vezes, ele peca no sentido de ele não traduzir isso e não ser transparente em relação ao que está acontecendo dentro do processo e tudo mais. Então, eu sempre procurei o quê? Informar, claro, situações que são relevantes para o cliente, mas também de maneira que ele entenda. Porque não adianta eu te falar aqui, enfim, uma infinidade de situações que aconteceram, de movimentações dentro do processo que não é claro. E você não entende, né? Exatamente. Então, eu penso que quanto mais simples você conseguir transformar a tua fala, é muito mais fácil de você ser entendida, né? Ser relevante ali para que aquilo faça sentido para a pessoa que está ali te ouvindo. Então, hoje eu trabalho de maneira simples, no falar, no contexto de o meu cliente estar entendendo, né? Principalmente, e também, logicamente, que tem momentos que você vai precisar ali se construir mais, né? Mas é algo que a gente vai aprendendo dia após dia. Então, antes eu precisei ser muito técnica para eu falar, peraí, acho que não precisa toda essa formalidade. Existe um momento de ser formal, existe um momento de você ser assim, mais parceiro, né? Mais próximo do teu cliente. Então, isso para mim fez diferença porque eu consegui entender mais a busca e também consegui fazer uma entrega melhor para esse cliente que está ali sem saber direito o que está acontecendo. Então, a transparência no trabalho, no atendimento, fala muito alto. E eu percebi isso na prática com muito tempo, porque teve muitos anos aí para chegar a entender. Nada é fácil. Exatamente. Eu pensei que estava fazendo certo, mas na verdade era mais simples do que eu achava. Porém, nem sempre o simples ele é claro. Às vezes a gente precisa buscar, né, construir isso de maneira a entender o que o outro quer e está buscando, ouvindo e tudo mais. Então, assim, a gente vai crescendo, né, dia após dia. Qual que é a sua perspectiva nos próximos 5 anos do seu trabalho? Olha, meu objetivo hoje é que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis dentro do contexto educacional, que é o que nós temos trabalhado hoje, justamente visando o quê? Levar mais conhecimento, mais transparência, mais informação, principalmente para o profissional médico que está iniciando a carreira. Então, eu vejo que muitos médicos eles saem da faculdade com bastante conhecimento, mas nem sempre a faculdade ensina aquilo que eles vão encontrar no dia a dia, na prática. Então, hoje, nós construímos ali uma estratégia que realmente faz sentido para o médico que está saindo e indo para o mercado de trabalho,
onde nós temos pilares fundamentais que vão ajudá-lo não só no contexto formal ali, mas eu percebo que o médico ele tem vários caminhos a seguir. Então, tem médico que vai para a UBS, né? Tem médico que vai fazer plantão, geralmente, né, o caminho é esse, né? Ou aqueles que não querem saber de plantão e vão direto abrir uma clínica. Todos esses, eles têm em comum algumas características, né? E que muitas vezes eles não sabem que precisam. Então, ninguém ensina, por exemplo, o médico a ser vendedor, né? O médico a ser empresário. Ninguém fala na faculdade que ele precisa realmente ter coragem para empreender, que são desafios que surgirão, ele tem que entender de marketing, tem que entender de vendas, então são muitas coisas ali que acabam desestruturando até emocionalmente isso, né? O profissional ali ele pode se frustrar, pode muitas vezes até se desiludir, né, com a própria carreira. Então hoje a gente tem buscado realmente fazer com que eles tenham esse controle realmente emocional ali através de uma caminhada conjunta. Então, o que seria essa caminhada? É realmente você não estar sozinho quando as dúvidas e as incertezas vierem. Então, essa construção, ela vem o quê? Através de pessoas que já passaram por aquilo que o médico vai passar, que saibam realmente quais são os caminhos mais assertivos, onde ele vai encontrar realmente êxito, e aqueles que, eventualmente, ele não deve seguir porque vão acabar colocando em risco a própria carreira. No meu caso específico, que sou especialista nessa área, eu sempre bato na mesma tecla. Eu acredito que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Então, hoje, o médico que ele está ali dentro de um ecossistema, dentro de um grupo de profissionais que estão dispostos a ensiná-lo, a dar direcionamento, ele vai errar muito menos e vai ter uma ascensão na carreira de maneira muito mais rápida. Eu acredito que foi o que aconteceu com a doutora mesmo, né? A gente percebe que a doutora tem hoje, é uma referência aqui na cidade, e realmente é algo que aconteceu muito rápido. Então eu entendo que quando você está nos lugares certos, quando você tem pessoas ao seu lado, é muito mais fácil de você ter essa segurança e esse crescimento. Ah, com certeza. Por exemplo, eu não tive uma trajetória, assim, alguém que me ajudou, pegou minha mão e mostrou. Foi muito entre erros e acertos e vamos embora e vamos continuar. E muito da parte do empreendedorismo. Eu não sou médica, só médica é minha profissão. Eu sou Maísa, eu sou várias coisas. Então, quando a pessoa entende isso, é muito mais fácil de você romper essa barreira e crescer. O médico, ele não, nossa, eu faço da minha vida eu ser médico, e é isso. E não, como é que você vai ter uma clínica, como é que você vai ter gestão, como é que você vai fazer essa clínica lucrar, como é que você vai ter dinheiro, todas querem não só viver de plantão, se quiser pode viver também, mas se não quiser, qual que é outro caminho? Então, quando tem alguém que pode te ajudar nesse processo, fica muito mais fácil. Né? Com certeza. Eu entendo que realmente a gente precisa ter essa visão do todo, né? E não se limitar apenas a um caminho. E com certeza, quando a gente vai crescendo e se desenvolvendo, nós percebemos que existe muito mais coisa para a gente fazer, né, ao longo da nossa trajetória. E é como a doutora falou mesmo, né, você tem que, muitas vezes precisa, né, errar, acertar, mas, poxa, é muito mais simples, né, quando você consegue acertar de primeira. É difícil, mas é possível. Então, eu acredito que quando a gente está caminhando ali com as pessoas certas, quando a gente tem conexões, e isso o network faz muito bem, né? Apresenta pessoas certas, nos momentos certos, que realmente fazem sentido para a nossa vida. Isso realmente faz uma diferença incrível, realmente, na construção da nossa autoridade enquanto profissional e também, justamente, trabalhando para que a gente evite, né, esses erros que acabam atrasando, né, o nosso desenvolvimento. Mas essa é a ideia, né? Ter alguém, né? O seu trabalho, você com o seu marido, mostrar esse caminho e esse caminho se torna um pouquinho mais leve. Não é? Não vai ser, nossa, uma trajetória, mas quando tem alguém que ensina, fica muito mais fácil. Né? Com certeza. A gente percebe que ninguém consegue construir algo grande sozinho. Então, a gente precisa, sim, dessa rede de apoio. E essas pessoas, né, que nos são apresentadas, realmente são pessoas que têm o poder de transformar a nossa vida. Então, eu mesmo, ao longo da minha carreira, eu tive pessoas ali que foram pessoas que eu considero realmente que um divisor de águas para mim. Pessoas que já tiveram experiência naquilo que eu não tinha, pessoas que já eram mais experts mesmo, né, naquilo que eu ainda estava ali começando. E principalmente o profissional, seja ele médico, advogado, seja de que segmento for,
ele tem muita insegurança no começo, né? Ele tem medo, porque a prática é diferente da teoria. Quando você estuda, você acha que tudo são flores, né? Mas muito do que nós estudamos, nós não vemos na prática. Além de tudo, a prática ela é muito incerta. Então você vai se deparar ali no teu dia a dia com situações que você nunca imaginou. E através justamente de ter alguém do teu lado ali, um mentor, né, para te ensinar, te direcionar e te acompanhar, isso dá muita segurança. Eu senti isso no meu caso, porque eu tinha recém-formada, eu fui embora da cidade e recomecei num lugar totalmente distante. Então ali eu comecei do zero, literalmente. Não conhecia ninguém, não tinha nome, não tinha família, né? Nós realmente fomos em busca de um sonho, mas também eu estava ali com uma responsabilidade. Eu estaria começando minha carreira jurídica numa cidade que era totalmente nova para mim. Então, quando eu me conectei com a pessoa certa, as portas se abriram. E não foi assim uma coisa milagrosa, foi algo realmente de você ir atrás, de correr e bater de porta em porta até que alguém, né, abriu as portas. Então, foi desafiador, foi assim, hoje olhando para trás, assim, alguns podem falar, nossa, foi uma loucura, né? Mas foi a melhor loucura que a gente fez, porque isso me fez crescer muito. Geralmente, quando você desequilibra, né, você cresce. Então, cada vez que você se desafia a crescer, realmente ocorre essa desestabilização. Para nós, isso fez grande diferença. E hoje eu percebo que eu já não tenho mais medo, né, de arriscar, de ousar, de crescer, porque eu já tentei de todas as formas, então eu já sei muitas que não deram certo e também já sei as que deram. Então, se a gente for realmente buscar ali inovar, desenvolver, a gente sabe que assim como tem chance de dar errado, tem muita chance de dar certo. Então, através disso, eu deixei o medo lá atrás e segui. Hoje já passou muita coisa assim pela vida, né? A gente percebe que a maturidade ela chega no momento certo. Então, eu consegui me ver melhor hoje. Então, quando eu penso, poxa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, como teria sido diferente? Mas mesmo assim, com o pouco conhecimento que eu tinha, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, que foi a cidade que eu comecei minha carreira, eu percebi que a coragem ela vem e automaticamente você se motiva e persistindo, sempre alguém vai te estender a mão. Para mim foi algo que transformou. Eu tinha medo de fazer audiência, eu falei, meu Deus, e agora? Eu fazia de tudo, né? Era área trabalhista, previdenciária, enfim, todas as áreas. E eu comecei na área trabalhista ainda. Eu falei, gente, eu ia como preposto lá, que não era nem advogado ainda, não tinha nem OAB. E eles me chamavam de doutor e o advogado ele ia só colocando eu ali à frente, né? Colocando. Aí eu fui aprendendo. E depois que você aprende com alguém que está ali te dando esse suporte, essa base, aí você não tem mais medo, né? Você vai encarar ali os desafios que vierem e foi isso que fez diferença para mim. Acho que sozinha eu teria sofrido muito mais. Então eu sou muito grata mesmo porque teve alguém ali do meu lado. E hoje eu quero também poder oferecer essa ajuda a outras pessoas. Nós, enquanto profissionais, tanto na área jurídica quanto médica, nós percebemos que se nós nos uníssemos, nós poderíamos ter uma extensão muito maior em relação ao conhecimento. Então, essa construção que a gente teve hoje através desse relacionamento, primeiro familiar, por ser eu e meu esposo, mas também profissional, a gente viu que casou muito bem, porque a gente percebeu que o que eu tenho de conhecimento e o que ele tem pode, juntos, somados, né, agregar também na vida de muitos outros profissionais. Então é assim, a gente consegue ir desenvolvendo, avançando e tendo também a oportunidade de ajudar outras pessoas. Então hoje o estudante, né, de medicina que está saindo não está mais sozinho. Então, ele pode vir com a gente para o Medical Start, ele vai ter um ecossistema totalmente voltado para ajudá-lo, né, a crescer, a se desenvolver, não de maneira desestruturada, mas de maneira realmente estratégica. Então é isso que nós propomos e esse é o nosso convite também para aqueles profissionais que estão aqui, né, entre a formação e a prática. Eu queria agradecer a sua presença, sempre muito bom conversar com você, a conversa ela vai tranquilamente. Sim. Deixe as suas redes sociais para todo mundo começar a seguir esse projeto também. Com certeza, advogada.noemi e também não deixem de seguir a Estilo Farmo Varanas. Então lá você vai encontrar produtos que realmente vão auxiliá-lo para ter uma vida mais saudável. Muito obrigada, Maísa, né, pelo convite. Também é muito agradável estar na sua presença. Né? Fico muito feliz, muito honrada também por ter compartilhado um pouquinho, né, de tudo aquilo que a gente vai vivendo ao longo da nossa trajetória. Sempre é bom, né? Que seja a primeira de muitas. Amém. Obrigada.